Hélio de Aguiar, secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Santo Antônio de Jesus, na gestão Rogério Andrade, ele que marca presença aqui nesse segundo encontro de prefeitos do Recôncavo, Vale do Jiquiriçá e Baixo Sul, no Hotel Pena Branca, Santo Antônio de Jesus, promovido pelo SEBRAE. Secretário, a importância de um evento como esse para a gestão municipal, na medida em que se traz à baila discussões em torno de benefícios de compras governamentais, lei geral, em busca do desenvolvimento desses municípios da região. É uma satisfação, Mascarenhas, falar com você, com o seu público e parabenizar o SEBRAE na pessoa do nosso querido Carlos Henrique, gerente, pelo grande evento, a sua importância para o desenvolvimento econômico dos municípios, tratando temas de grande relevância, não é? A exemplo das compras públicas, a exemplo da lei geral da microempresa, a questão dos pequenos empreendedores, a questão também do empoderamento local, não é? Às vezes os municípios hoje vivem uma crise econômica, mas precisa também na própria crise usar um pouquinho mais a imaginação, a criatividade, o planejamento e naturalmente traçar ações que venham realmente permitir o desenvolvimento da economia e criar principalmente oportunidades para as pessoas. Essa é uma das premissas da nova gestão. E Santo Antônio de Jesus não é diferente, o prefeito Rogério Andrade muito preocupado com o desenvolvimento econômico da cidade. A gente já tem algumas atuações, alguns serviços para mostrar, mas paralelo a isso também, você não pode perder dos pequenos empreendedores, do micro e pequeno, médio empresário. Então você tem que pensar na crise que a gente passa, a crise da economia, a crise da incerteza política, a gente naturalmente pensar dentro da nossa realidade o que pode ser feito para, dessa maneira, a gente também criar oportunidades, gerar renda, gerar ocupação para a nossa população. Agora, Hélio, falando em desenvolvimento econômico, quais foram os primeiros passos a serem trilhados pela sua pasta com relação a isso, a essa vertente aqui no município? Primeiro, a gente precisa ter um diagnóstico, isso aí foi pensado. Você vê que o desenvolvimento econômico, você pode pensar em várias frentes, mas hoje você não pode pensar em desenvolvimento econômico sem pensar na indústria, no comércio, na parte de serviços e também na questão da qualificação de mão de obra. Então, eu não posso pensar Santo Antônio de Jesus só ou isolada sem a questão de qualificar pessoas. Às vezes o mercado de trabalho tem vagas, mas falta pessoas qualificadas. Só para você ter ideia, a questão do distrito industrial, Santo Antônio está transformando essa fisionomia na questão industrial. A gente tem, por exemplo, hoje a questão do primeiro e segundo distrito. Hoje o governador, o ex-governador Jacques Wagner está transferindo para a Associação de Industriais lá do Barro Vermelho, o distrito industrial de lá. O segundo distrito está aí, também um trabalho nosso com o prefeito Rogério, consolidado a questão da sua infraestrutura de pavimentação e drenagem. Existe hoje já uma seleção com aproximadamente 14 a 16 empreendimentos industriais de Santo Antônio de Jesus da região, solicitando área ao Estado para ampliar negócios no nosso município. Existe também a discussão de parcerias institucionais com a UFRB. Ontem participamos de um dia de campo lá em Cruz das Almas, muito interessante. Existe a necessidade também de ampliar conversas com o próprio governo do estado para que a gente possa implementar aqui no município algumas atividades produtivas ligadas a microcrédito, ligadas ao Desenvolvimento Bahia Regional. O diagnóstico existe, Mascarenhas. Agora, a gente também precisa compreender que em 90 dias de governo você tem que ter um planejamento executável e saber por onde começar, não é? Então a questão da indústria, eu acredito que a gente tem aí algo já bem encaminhado, a questão do segundo distrito. A questão de qualificação profissional aí, a gente tem um planejamento com o SEBRAE, uma conversa bem sincera também com o Senar para a qualificação profissional rural. A questão também do Senai, perdemos o bonde quando deveríamos ter aqui no município o nosso Senai regional, mas não foi viabilizado em tempo, não foi implantado no município, então a gente faz um caminho inverso, que é tentar agora recuperar o tempo perdido, mostrar que a gestão municipal mudou e que a vocação também para estabelecer parcerias que venham a viabilizar o desenvolvimento econômico, a implantação do Senai regional para o município é fato. Né? Então, qualificar pessoas é necessário. Lei geral da micro e pequena empresa está aí. O Santo Antônio de Jesus já foi o prefeito empreendedor. E o que foi que nós perdemos da não continuidade dessa política de apoio, de fomento e de desenvolvimento? Então, precisa hoje pensar o seguinte, que todo prefeito hoje
deve estar ouvindo aquela música de Roberto Carlos com frequência. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Por quê? Nos gabinetes dos prefeitos, o que todo mundo vai agora é bater para entregar um currículo, para pedir um trabalho, para pedir um emprego, para pedir a locação de um imóvel, para pedir para encostar um carro para transportar professor. E o recurso público ele tem limitação. Então temos que usar o planejamento, a criatividade, a parceria de trabalho para que as coisas aconteçam. A gente tem um planejamento consolidado. Questão do meio ambiente, a gente tem as ações, a necessidade de adequar a legislação municipal, que em alguns pontos ela está desatualizada. A questão da própria estrutura da secretaria, ampliar o seu poder de polícia, a questão de fiscalização, controle, a questão de coibir os abusos ambientais que estão muito grandes, principalmente de alguns empreendimentos imobiliários que estão sendo implantados no município que não respeitam a legislação. Então a gente chama, conversa, orienta, pede para se adequar, mas em alguns casos aí não tem jeito. Eu acho que a gente precisa usar o poder de polícia, inclusive com multas. A questão da educação ambiental, reativamos aqui no município o programa Despertar com o Senar Bahia, que é educação ambiental nas escolas rurais. Estamos também em fase de final de elaboração de um pequeno projeto de arborização urbana, a questão de melhorar a qualidade do ar, a qualidade climática, uma relação melhor também com a nossa fauna. E as ações não param por aí. Parcerias com o Estado, nós estamos em fase de discussão, já se discute hoje, e essa conversa estamos tendo com alguns secretários de municípios vizinhos que são banhados pelo Rio da Dona, e num próximo encontro a gente vai tentar propor ao Estado a criação da nossa microbacia do Rio da Dona, uma forma de você ter uma política estadual de proteção e educação ambiental desse rio tão importante, não só para Santo Antônio de Jesus, mas para tantos outros municípios. Hélio, falando em meio ambiente, a administração municipal deflagrou a Operação SAGE Legal aqui em Santo Antônio de Jesus, uma parceria entre a Prefeitura, Ministério Público, e que é uma participação decisiva da sua pasta. O que dizer desse intento, desse projeto para Santo Antônio de Jesus? Mascarenhas, o SAGE Legal, eu acho que é uma ação que visa realmente a atualizar as obrigações do município, que durante alguns anos na gestão anterior isso foi levado de qualquer jeito, sem planejamento, sem cumprimento. Então, SAGE Legal, as secretarias envolvidas, ela tem as suas ações individuais e as ações em conjunto, né? A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, ela vai estar atuando principalmente a questão da poluição sonora e também a questão fiscalização e também a questão de lava-jatos irregulares. Isso aí, poluição sonora, a questão do sossego, a questão do abuso e a questão de lava-jato pela dificuldade que é muitas vezes o pessoal explorar uma atividade que tem um potencial de poluição ambiental através das águas. Então a gente precisa coibir isso, a questão de você até minimizar os estragos ao solo e também a questão do lençol freático. Ainda sobre a questão ambiental, a gente também estamos em fase de adequar um novo espaço onde a Secretaria vai mudar, vamos sair lá do Sindicato Rural, devemos ir lá para próximo ao UNEB e também ao INSS, um espaço que o prefeito pediu que a gente pesquisasse, cujo objetivo é a gente tentar, de uma forma assim bem interessante, adequar a secretaria e setorizar. Eu preciso trabalhar a questão do meio ambiente com muito mais atenção e preciso também pensar e atuar a questão do desenvolvimento econômico com muito mais eficiência. Com essa mudança de endereço, acredito que vamos ter condição de planejar mais, de viajar, de trazer novas parcerias, de ter uma presença do governo do estado mais presente conosco nas políticas públicas ligadas ao desenvolvimento econômico e também a questão do meio ambiente. Hélio, sobre essa questão do uso de solos urbanos, para aquelas pessoas que gostam de fazer a caminhada matinal na Rua da Linha, a gente observa que os passeios estão estragados, as pessoas colocam material de construção, colocam lixo, dificultando para que os transeuntes façam a sua prática esportiva e também prejudicando a questão ambiental. O que dizer de tudo isso com as providências tomadas? Olha, veja bem, essas coisas acontecem exatamente porque o poder de fiscalização, o poder de polícia, Mascarenhas, do município, ele está, eu diria que, fragilizado, né?
E faz parte também do SAGE Legal a questão dessa ocupação dos espaços públicos. A gente tem a questão de ocupação de atividades econômicas, também tem essas pessoas que têm ainda o péssimo costume de construir ou reformar ou achar que a via pública é local de depósito de material de construção ou de entulho ou de resíduos de madeira. Isso aí tem uma previsão legal do próprio SAGE Legal, através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, de coibir isso. Já foi feita, está sendo feita ainda também a remoção de muito material, a questão de sucatas, ferro velho, a questão de material de construção, enfim, devagarzinho a gente chega lá. Para você ter uma ideia, deflagrar uma operação dessa, logo no início de uma gestão, quando você não tem equipamentos, se você não tem contratos, você não pode fazer algumas coisas se você não tiver a licitação habilitada para tal finalidade, né? Então, às vezes, o prefeito, tem vontade de fazer algumas coisas. Agora, sem ter a formalidade legal, a gente fica de mãos atadas. Agora, tenha certeza que o SAGE Legal não vai ser só algumas ações que serão desenvolvidas em curto período, não. Isso aí faz parte de um compromisso de fazer uma administração diferenciada, em que precisa exercer um cuidado muito mais com a questão da cidade, não desprezando também as atividades, as necessidades rurais. Agora, ou a gente começa a assumir isso de uma forma muito mais efetiva, ou a cidade vai ficar feia, vai ficar uma cidade sem função. Uma conversa que eu tive com a secretária Sônia Fontes é que já está também sendo feito um estudo para uma requalificação completa Mascarenhas da Rua da Linha. Então, não se trata de um projeto para transformar a cidade em um monstro de concreto e asfalto. Se trata em um projeto que venha a trazer muito mais qualidade de vida, qualidade de saúde e qualidade também do meio ambiente. A Rua da Linha, por exemplo, já está no nosso projeto para a arborização urbana, mas não é interessante, não é inteligente você pensar em arborizar sem antes associar o projeto arquitetônico e paisagístico, que eu tenho certeza que vindo das mãos da secretária Sônia Fontes será um brilhante, funcional e bonito projeto. A TV SAGE agradece, o espaço fica aqui aberto, as suas considerações finais. Um grande abraço para você, parabéns pelo esse crescimento do seu veículo de comunicação, pela credibilidade que você tem. Acho que aos poucos na vida da gente a gente se encontra em novos desafios. E que bom que o TV SAGE está crescendo, está se tornando, por que não dizer, a TV Web regional. Um grande abraço a você e a sua equipe.